Olá, seja muito bem-vindo ao nosso Chakra Talk número 165. Chakra Talk é um espaço onde nós aprofundamos a reflexão que tivemos no último final de semana e é isso que nós vamos fazer aqui então. Nós estamos numa série de mensagens chamada A Vida na Vida, que é a ideia da vida de Jesus, que foi ressuscitado dos mortos em nossas vidas e quais as implicações que isso tem. E do último final de semana, os pastores André e Hugo tiveram uma batata quente para conversar com a gente sobre a nova sexualidade a partir da ressurreição de Jesus. Eles abordaram o texto de 1 Coríntios capítulo 6, versículos 12 a 20. Mas esses nossos queridos pastores passaram essa batata quente para nós. Não passaram porque eles não quiseram estar com a gente, certamente eles gostariam de estar conosco, mas eles estão em viagem junto com o pastor Ricardo Augusto e o pastor Ricardo Agreste, num momento final do doutorado em ministério deles nos Estados Unidos. Então eu já peço para que vocês orem por eles, pelo tempo deles lá nos Estados Unidos, orem também pelas famílias. Se você conhece a esposa, tem um contato mais próximo com a esposa de um deles, manda uma mensagem ao longo dessa semana perguntando como é que ela tá, se ela precisa de alguma coisa, e orem pelos nossos queridos irmãos, tá bom? Mas eu não fiquei sem amigos aqui, então a batata quente foi lançada para a mão dos meus queridos amigos Silas e Paolo. Queridos, obrigado por estar aqui com a gente, é uma alegria. Como é que tá, Silas? Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus, tá tudo ótimo. Legal. E você, Paulo, tudo certo? E aí, Thiago, tudo jóia? Silas, muito bom estar aqui de novo aí com vocês. Legal. Esses meus colegas, eles têm só um problema, que é o mesmo problema que o pastor Ricardo Agreste tem, que é, eles são palmeirenses. Mas a gente usa da misericórdia aqui e da hospitalidade, né? Tristeza, né, cara? Eu sei esses dias. Para mim é difícil. Mas assim, é interessante que a gente já pode dar um pulo para dentro da mensagem, porque uma das coisas que o André e o Hugo trouxeram para nós, e isso é uma informação muito interessante, foi sobre a palavra, uma transliteração já seria no corintianizar, né? Aqueles que são corintianos, que vivem de acordo com o estilo de vida da cidade de Corinto, né? Mas você sabe que é por causa dessa cidade que a gente tem o maior time do Brasil, né? Não Palmeiras, o Corinthians, porque por causa dessa cidade surgiu um time chamado Corinthians Football Club, fundado lá em 1882 em Londres. E esse time era um time amador. Hoje ele faz parte do Corinthians Casual Football Club. E existe até hoje lá, mas é um outro time. E esse time tem uma história muito interessante. Primeiro porque era um time que, por causa do nome, Corinto era uma cidade que tinha as competições gregas, né? Então era um clube que no estatuto se autoproibia profissionalizar. Então por isso que ele nunca se tornou profissional, embora tenha jogado alguns campeonatos, né? Mas, por exemplo, a maior derrota do Manchester United na história é para esse time do Corinthians. E quando em 1910 ele vem fazer uma excursão aqui, ele ganha de um time chamado alguma coisa das Palmeiras, mas não tem uma relação com Palmeiras, e ganha do São Paulo de 8-0, e é a razão do surgimento do maior time do Brasil, o Corinthians. Que volta, hein? E esse time, olha só, esse time, numa excursão que fez na Suécia, é a razão da camisa do Real Madrid. Então a gente está falando de times grandes aqui, entende? Real Madrid, Corinthians. Que começaram bem, né? Começaram bem, mas o time ele deixou de existir como Corinthians, né? Mas é isso. Bom, vamos então ao que interessa para nós aqui, que é a mensagem desse último final de semana. Então nós fomos desafiados pelos nossos pastores a vivermos uma sexualidade à luz da ressurreição de Jesus. Então eles começaram trazendo problemas a respeito da sexualidade, como a escassez de ato sexual entre pessoas casadas. Eu achei muito legal também quando eles trouxeram os extremos, usando aquela imagem de espelhos côncavos, espelhos convexos, né? Então a gente maximiza demais a sexualidade ou a gente minimiza demais
a sexualidade e uma proposta, então, para trabalhar a respeito de uma teologia do corpo e de uma teologia da sexualidade, o que é muito importante, né? Só para passar os 3 pontos rápidos que eles trouxeram, o primeiro é, respondendo à pergunta qual é o propósito da nossa sexualidade, o primeiro foi apontar para um alvo maior que transcende um mero desejo momentâneo. O segundo ponto foi apontar para uma intimidade que transcende a mera casualidade. E o terceiro ponto foi quando eles falaram que a nossa sexualidade aponta para um compromisso que transcende o mero apetite sexual. Então, essa é uma repassada rápida na mensagem que os nossos pastores trouxeram para nós. Mas eu queria passar para vocês, primeiro para você, Paulo, qual seria o destaque que você faz a respeito da mensagem que ouvimos nesse final de semana? Para mim, acho que o maior destaque é a importância do assunto, né? A importância do tema. Como você falou, né? Lembrando isso que eles citaram, né? Acho que nós vivemos uma era onde ou o assunto é maximizado, principalmente pela cultura, e minimizado, muitas vezes pela própria igreja. Então, acho que o equilíbrio é fundamental, a observação, né, do assunto. Nós vemos essa cultura sexualizada, né? Então, acho que trazer isso à tona é importante, principalmente para a juventude, para os próprios pais conseguirem transmitir isso para os seus filhos, para a igreja estar atenta a esse tema que tem gerado tanto caos mesmo, né? Não é nem debate, eu acho que é caos na sociedade, levando pessoas ainda mais para longe de Deus, né? Então, acho que o assunto em si, para mim, é um destaque, né? Você lembrar de falar da importância do corpo humano como sendo algo dado por Deus para servir a Deus com propósitos específicos, que tem os seus momentos de privilégio, de prazer. Então, tentar equilibrar tudo isso, acho que para mim seria o maior destaque. Legal, muito legal. E você, meu querido Silas, qual seria o seu destaque? Eu concordo, né, com essa introdução que Paulo fez, né, da importância desse assunto a partir do aspecto da ressurreição, e principalmente por um mundo daquela época, não falando do mundo judaico, mas do mundo de Corinto, que era um mundo cuja cosmovisão a respeito da sexualidade era totalmente deturpada, né? Mas eu queria destacar uma metáfora que eles usaram no final, da junção do rio Solimões com o Rio Negro, né? Formando ali o Rio Amazonas, né? Achei assim, eu já ouvi de outras vezes essa metáfora e sempre gostei dela, porque esse é o casamento, né? Quando duas pessoas se unem, a ideia é elas se tornarem uma, né? E a sexualidade parte desse ponto, né? Ambos deixam de ser dois para se tornar uma pessoa, né? Isso, o próprio ato sexual, né? Ele já reporta isso, né? Os dois se tornam uma pessoa. É evidente que aí o pecado vem e deturpa tudo, né? Mas a gente vai tratar sobre isso também. Legal, legal. Bom, então eu já vou trazer algumas perguntas interessantes. Eu já começo com você, eu vou juntar duas em uma aqui, tá? A gente recebeu uma pergunta pelo Instagram, eu acho que é Gian Andrade. E a pergunta é a seguinte: médicos recomendam exercícios para as mulheres acima de 50 anos, no caso, para não perderem a libido. Como a igreja vê isso? E aí eu conecto a essa pergunta, porque você é o nosso líder do Ministério 60+, então pessoas além de 60, 70 e 80, só que são pessoas que podem ter uma redução na atividade sexual, mas a sexualidade continua com a gente, porque ela nasce com a gente, ela vai com a gente até o fim. Como você responderia essa pergunta do Gian, e como você vê essa questão da sexualidade nas pessoas mais idosas? Então, Tiago, eu vejo da seguinte maneira: dentro do contexto que foi falado, né, do contexto de uma nova vida em Cristo Jesus a partir da ressurreição, o resgate do que é a sexualidade, né? Então, fazendo uma distinção aí entre sexualidade e o ato sexual, a penetração, né? Ela tem uma finalidade, né? A finalidade primeira é a procriação, é o nascimento de crianças e filhos, e essa é a primeira finalidade. A segunda finalidade é a intimidade do casal,
o casal se conhecer, né? E, biblicamente falando, se o médico recomenda isso ou qualquer outra forma de melhorar a performance da sexualidade dentro do casamento, né? O que a igreja vê? A igreja apoia dentro do casamento, do aspecto da aliança do casal, né? E não de uma sexualidade fora desse contexto, né? Então, eu vejo que a igreja tem que apoiar esses tipos de coisas, mas não só da mulher, né? Igualmente do casal, do homem, né? Para que ambos estejam preparados para desenvolver essa sexualidade juntos, né? Mas respondendo à segunda parte da sua pergunta, eu trabalho com o Ministério 60+, né? 70, 80, e tem gente até de 93 anos, né? À medida que os anos passam, o libido, o desejo, os hormônios, vai mudando a forma de expressar a sexualidade, né? Eu sei que a sociedade que a gente vive, ela nos remete para uma ideia de a sexualidade ser o ato sexual apenas, né? O sexo como um ato de penetração. Mas não, a sexualidade vai muito mais além disso, né? Então, um casal de 80 anos, já 70 ou 80 anos, depende da saúde também do casal, né? Depende do bem-estar do casal, mas na maioria das vezes o ato da penetração se torna muito raro, né? E talvez nem aconteça, né? Mas a sexualidade, né, ela deve acontecer porque vai além desse ato que a gente acabou de falar do sexo, né? Então, a sexualidade pode acontecer com gestos de carinho, beijos. Eu já vi idosos tendo esse carinho um pelo outro, né? E tendo esse cuidado com a pessoa do outro, né? Com o corpo do outro, com a história do outro. É muito bonito de ver que casais que crescem com uma saúde, um modo de pensar sexualmente falando ou espiritualmente falando, do sexo, cresce com um cuidado para com a vida do outro, um carinho, que isso está dentro da sexualidade. Uhum. Muito legal. Eu acho que a gente só tem que tomar cuidado sempre para não confundir sexualidade com o ato sexual. Exatamente. Porque isso é muito comum. Claro que o ato sexual faz parte da nossa sexualidade, mas a sexualidade não se restringe ao ato sexual. E o texto que os pastores trataram nesse final de semana aponta para algo muito grande a respeito da nossa sexualidade em nossa relação com o próprio Deus. De acordo com esse texto, a gente pode depois aprofundar, mas nós nos relacionamos com Deus através da nossa sexualidade. Mas eu não vou deixar o Paulo sem responder essa pergunta, não. Paulo, como é que você pensa a respeito dessa questão de termos atitudes para aumentar o libido e a sexualidade na melhor idade? Como é que você pensa sobre isso? Uhum. Bom, tô com o Silas, concordo. Posso discordar de uma coisa? Já não se fala mais de 60+ como a melhor idade. Ok. Então, você fala como 60+. 60+, ou a pessoa idosa, né? Porque não é a melhor idade, né? Uhum. Melhor idade é a idade dos 20 anos, até 30 anos aí. Só desculpa aí fazendo essa interferência. Ok, legal. Não, eu concordo com o Silas. Eu entendo que nós precisamos, não por uma questão de preservação da capacidade do ato sexual, mas por uma questão de cuidado do nosso corpo. Entendo que é fundamental o exercício físico, né? Seguir recomendações médicas, isso não só para conseguir manter a disposição, libido. Agora, também né? Também para. É óbvio que a própria Bíblia diz, né? O exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa. E aí muitas pessoas dão desculpas. Não, tá vendo? A Bíblia está falando que eu não preciso cuidar do meu corpo. Não, ela não está falando isso. Ela está falando que eu cuido do meu corpo, mas mais ainda eu preciso cuidar do meu relacionamento com Deus, né? Mas é importante. Eu acho que o próprio sermão aborda um texto que nos lembra isso. O nosso corpo, ele foi projetado para Deus, o nosso corpo pertence a Cristo e ele é habitado pelo Espírito.
Então, se eu não sou mais de mim mesmo, então eu preciso administrar aquilo, ou seja, o meu corpo, do modo como agrada o meu dono, o meu Senhor, que é Deus. Então eu preciso cuidar bem do corpo que Ele me deu, porque através desse corpo eu sirvo a Ele e eu sirvo ao próximo. E também sirvo ao próximo, no caso o meu cônjuge, dando prazer a ele. Então o meu corpo é um instrumento de trabalho que precisa ser cuidado. Agora, a única, talvez, ressalva que eu faria em relação a conselhos médicos seria quando algum conselho médico ele vai além do que a Escritura nos ensina, ou quando algum médico me aconselha a fazer algo que a Bíblia deixa claro que é pecaminoso. Eu vou dar um exemplo aqui. Eu já ouvi pessoas, já aconselhei pessoas que chegavam e diziam assim, o médico me disse que seria bom eu assistir filme pornô. O médico me disse que seria bom eu me masturbar. Isso para mulheres, não só para homens. Por quê? Para ver se eu, já que eu não tenho prazer com meu cônjuge, então para ver se eu preciso ter prazer, né? Então, acho que isso é pecaminoso. Esse tipo de conselho vai contra o que a Escritura diz. Então, se eu preciso ter mais prazer, se eu quero ter mais prazer, eu preciso sentar, preciso conversar com o meu cônjuge. Há algum tipo de limitação, então eu também preciso entregar essa luta a Deus, para que Deus me dê forças para vencer essa tentação que seja. Então, agora, o médico prescreveu uma vitamina, um medicamento, prescreveu que eu faça mais exercício físico. Tudo isso é bom, tudo isso é lícito, então deve ser feito mesmo e deve ser levado a sério por todos nós, né? É interessante porque a pergunta se refere a mulheres acima de 50 anos. Eu imagino que a razão principal aqui seja a menopausa, que traz uma mudança profunda no corpo das mulheres, né? Então, sem dúvida, como disse o Paulo, os exercícios e tudo aquilo que é lícito à luz da Escritura deve ser usado. E os homens também devem tomar cuidado, porque às vezes as mulheres fazem os exercícios e os homens, aí à noite elas estão queimando e os homens estão querendo dormir, né? Você tem que manter cansado, então você tem que manter ali o nível. Lembrando que a gente está falando sempre, quando a gente fala de ato sexual, a gente já tem por pressuposto a aliança do casamento, né? Esse é um ponto assim para nós, né? Agora, avançando na nossa conversa aqui, a sexualidade é um tema quente e importante. O Paulo já começou falando sobre isso. Mas por que a sexualidade é tão importante para as pessoas? Não pensando ainda, eu vou levar essa pergunta mais para frente, não pensando ainda no tempo de hoje, mas pensando no geral como seres humanos que somos. Por que a sexualidade, por que esse tema é importante para nós hoje? Por que você acha, Silas? Para nós hoje? É assim. Em termos de igreja ou em termos de sociedade? Não, em termos de ser humano. Por que esse tema é importante para nós? A segunda pergunta minha aqui, na sequência, vai ser sobre os dias atuais. Sim. Bom, não sei te falar muito bem responder muito bem esse tema, por que para nós é importante, mas a impressão que eu tenho é que a sociedade se torna muito voltada para si e para os prazeres. Não sei se já estou respondendo a segunda pergunta que você vai fazer. Já está, mas vai em frente. Vou em frente? Pode ir. E quanto mais a sociedade se encontra voltada para um Deus que é o Edom, é um hedonismo, né? O egoísmo e o individualismo, mais a sociedade busca prazeres, né? E o ato sexual, ele tem um grande gozo, um grande prazer, né? E se Deus não tivesse colocado esse dispositivo em nós, os animais, os seres humanos não se relacionavam, e não havia procriação, e não havia intimidade, havia uma frieza entre os casais, né? Então, o prazer existe, e foi Deus que deu, né? Então, por que eu acho que é importante? Hoje, para nós, é um tema importante. É porque ele tem sido tanto deturpado ao longo dos anos, como ele tem sido, e aí a gente chama de impureza, né? Uma coisa pura, uma água pura, por exemplo, ela tem 2 elementos, H2O. Você consegue enxergar, ela é simples, existe ali facilidade de entender, né? Uma água impura, ela tem muitos elementos ali que fazem mal, ela é turva, escura. Então, relacionamentos entre um casal, sexualmente falando, ele pode se tornar turvo, complexo, complicado, e tem se tornado, né?
E é por isso que é um tema importante para se tratar, né? Porque ele tem cada vez mais se tornado um tema complicado, complexo e não simples, né? Fazendo essa comparação da simplicidade e da pureza, né? Comparando simplicidade com pureza. Então aí vem as impurezas que a gente vive o tempo todo, né? A gente vive uma poluição de moralidade no mundo todo, né? Desde a mídia que a gente acessa, desde as informações, tudo de modo geral contamina a nossa mente. A gente está exposto a isso, né? O tempo todo, homens e mulheres. Interessante. Paulo, você já deu uma pincelada quando você deu seu destaque, mas pensando como seres humanos, por que a sexualidade é importante? Tá. Eu entendo que a sexualidade ela é um tema importante, porque a sexualidade faz parte de quem nós somos. Nós fomos criados como seres sexuais, né? Sexuados, né? Com gêneros masculino e feminino. Então, faz parte da nossa essência lidar com o sexo. Nós somos criados assim e para isso. Quando Deus cria macho e fêmea os criou para que se completassem. Então, isso faz parte da nossa essência, de quem nós somos enquanto seres. Agora, eu entendo que esse é um assunto, às vezes, muito trazido à tona, principalmente de uma maneira talvez promíscua, né, e pecaminosa, porque eu entendo que nós, enquanto imagem de Deus, nós somos imagem de Deus não apenas no nosso interior, né, na nossa mente, coração, nossa alma, espírito, esses termos que estão todos relacionados na Escritura, mas o nosso corpo também. Nosso corpo representa Deus, nosso corpo reflete Deus. Então, apesar de Deus não ter um corpo, nós temos características em nós que foram criadas por Ele, para imitá-lo, para representá-lo e para Ele, como eu já falei. Então, eu entendo, por exemplo, Deus vê. Ele não tem olho, mas vê. Então, nós conseguimos enxergar. Deus tem prazer. Ele não tem corpo, mas ele se alegra com a justiça, ele se alegra com a bondade, com a beleza. Então, nós temos prazer. Nós conseguimos ter prazer através do nosso corpo, através do nosso espírito, né? Então, o nosso corpo, não só nosso ser imaterial, mas o nosso material, também reflete Deus. E eu acho que esse tema da sexualidade é importante para os dois sentidos. No sentido positivo, porque através também da sexualidade nós podemos representar e glorificar a Deus à medida que nós cumprimos o papel pelo qual nós fomos criados. Através da aliança, Gênesis 2, o pacto da aliança, a harmonia entre o casal. Então, assim como Deus é três, né, totalmente distinto, Pai não é o Filho não é o Espírito não é... mas são da mesma essência e os três é um, Deus, o casal também, são dois completamente distintos, o homem é completamente distinto da mulher, mas os dois ao mesmo tempo são da mesma essência, humanos. E quando eles se completam, aí eles estão representando Deus. Então a sexualidade também representa a Deus. Por outro lado, num sentido negativo, quando nós falamos da sexualidade, eu acho que Satanás ele tenta deturpar a questão da sexualidade para denegrir o homem, para humilhar o homem, para afastar o homem do propósito pelo qual ele foi criado, para ofender a imagem de Deus e deturpar a imagem de Deus. Então, eu entendo que a sexualidade faz parte de quem nós somos. Podemos glorificar a Deus através dela, mas Satanás também pode desonrar muito e ofender muito a Deus, nos humilhando e usando, fazendo com que nós usemos a nossa sexualidade para o mal e para nos afastar ainda mais do propósito pelo qual nós fomos criados tal qual fomos, né? É interessante isso, porque nós somos a nossa sexualidade. Deus decidiu criar a gente não como ele criou o cavalo marinho, né? Mas a seres assim. Então, já entrando no texto bíblico e já fazendo uma exegese interessante, porque você cita por tabela nessa sua fala agora, Paulo, o texto de Gênesis 2:16, né? 26, desculpa, Gênesis 2, Gênesis capítulo 1, versículo 26, desculpa, que os nossos pastores, eles citaram na reflexão desse final de semana, que diz assim: criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Esse texto é a primeira poesia da Bíblia. E a poesia hebraica, ela é muito sofisticada e rica. E essas três linhas, assim, estabelecem a sexualidade humana. Porque olha só que interessante. A primeira linha diz assim: criou Deus o homem, aqui o homem não é gênero, mas é humanidade, tá?
Criou Deus a humanidade à sua imagem. Então, você tem o verbo criou, a palavra Deus, humanidade e imagem. Na segunda linha, você tem a imagem de Deus o criou. Então, você tem a palavra imagem, você tem a palavra Deus, você tem o numa referência à humanidade e o verbo criou. Na terceira linha, o texto suprime as palavras imagem e Deus e surge homem e mulher. Aí aqui são gêneros, macho e fêmea, os criou. A palavra criou está aparecendo. O que o texto está dizendo através da poesia? Que a imagem de Deus está em macho e fêmea. A imagem de Deus está na sexualidade humana. A sexualidade humana reflete a imagem de Deus. E aí, já entrando no texto que os nossos pastores trataram nesse final de semana, que é o texto lá de 1 Coríntios capítulo 6, a partir do versículo 12, é interessante porque eu acho que o primeiro argumento que Paulo traz para nós lá é que o nosso... Primeiro, ele trabalha corpo como sinônimo ali de sexualidade, quase. E aí, ele vai falar primeiro que o nosso corpo tem um fim. Não um fim no sentido de acabar, mas um fim no sentido de telos, um objetivo. Então ele fala assim, versículos 13 e 14. Os alimentos foram feitos para o estômago e o estômago para os alimentos. Então, nota, tem um fim. Os alimentos, o estômago. E o estômago, os alimentos. Os alimentos não foram feitos para o pé, para a mão, mas para o estômago. Né? E o estômago, ele não foi feito para pedra. Ele foi feito para os alimentos. Então, note, os alimentos têm um fim e o estômago tem um fim. Mas Deus, aí é o verbo no futuro que é importante aqui, destruirá ambos. Ou seja, as pessoas morrem e tudo vai embora. Aí ele vai dizer, o corpo, porém, não é para a imoralidade. Ou seja, o telos do corpo ou da sexualidade não é para a porneia, mas para o Senhor. Senhor aqui... Deus, o Pai, digamos assim, né? Que o Paulo depois pode falar para nós essa ideia da trindade aqui. E o Senhor para o corpo. Então, qual que é o fim do corpo ou da sexualidade? O Senhor. É glorificar Deus. Não é nem o nosso cônjuge, é o Senhor. E o Senhor para o corpo. Note, e aí ele vai dizer, por seu poder, Deus ressuscitou o Senhor, aqui agora o Senhor é Cristo. Ou seja, a ressurreição de Jesus, ela incorpora e traz sentido e completude a nosso corpo e sexualidade. E aí vem o verbo futuro, e também nos ressuscitará. Olha que interessante. Se o alimento e o estômago serão destruídos, o corpo será ressuscitado. Por quê? Pelo fato de Cristo ter sido ressuscitado e nós também seremos, isso faz com que o telos da sexualidade humana ou do corpo humano seja Deus. Deus, o Senhor. Então, eu acho que o primeiro argumento de Paulo aqui é o nosso corpo barra sexualidade tem um telos, tem um fim. O Senhor, que é Deus. Querem falar sobre isso, Paulo? Cara, perfeito. E é lindo esse texto, porque ele mostra muito para nós essa noção de propósito, né? A gente vive uma geração que eu lembro quando eu até era criança, eu ouvia uma propaganda na televisão que dizia sexo é vida. Até aqui numa clínica aqui da região de Campinas, né? Eu era criança, cara, eu ouvia isso, sexo é vida. Putz, o que é sexo? Para saber o que é vida, né? E nós vivemos uma era que pensa isso, né? Não, Deus é vida, Deus é vida. É interessante. A vida é Deus, a vida é com Deus e a vida é para Deus, né? Então eu vejo a profundidade desse conceito que você está trazendo, que Paulo está apresentando em 1 Coríntios, até mesmo para essa cidade, né? Que olhava... E tinha absorvido muito dessa cultura grega, né, de que esse dualismo, né, o que importa é o meu espiritual e o meu corpo não interessa, né, então o que eu faço com o meu corpo pouco importa, ou importa tanto que eu vou até me abster da relação sexual. Não, o corpo, o que eu faço com o meu corpo também importa, né, porque o meu corpo foi projetado por Deus e para Deus. O meu corpo foi, como você falou, dessa ideia da trindade, né, e Paulo, acho que eu entendo que ele está mostrando isso nesse texto. Deus, quem? Deus, Pai, o Filho e o Espírito. O seu corpo foi projetado por Deus e para Deus, para se relacionar com Ele. Ele foi comprado de volta pelo sangue de Cristo Jesus e hoje ele é habitado pelo Espírito Santo. Ele fala tudo isso nesse texto. A Trindade está permeando o texto todo, né? É isso. Porque assim, pensar que a nossa sexualidade, o fim da nossa sexualidade, seja a expressão do nosso corpo, seja o ato sexual, seja qualquer coisa,
tem como o fim Deus, isso lança à luz, por exemplo, essa questão de gênero que a gente tem hoje. Essa transição de gênero, né, ou transgenerismo assim. Então, se a nossa sexualidade é para Deus, isso implica numa sexualidade orientada por Deus e para Deus. Silas, o que você pensa sobre isso? Dentro desse raciocínio que você coloca aqui, todo o nosso corpo ele é para a glória de Deus, isso tira o foco de mim mesmo. Tira o foco de eu estar satisfeito ou não, com a minha sexualidade. Uhum. Quanto mais distante de Deus, eu posso estar insatisfeito com a minha sexualidade. Interessante. Posso estar. E quanto mais próximo de Deus, em que a glória do meu corpo é para Deus, isso pode se referir, por exemplo, à época em que que o casal tem filhos, né, e nem sempre a sexualidade acontece, né, ou acontece como acontecia antes, ou então no período em que a mulher passa pela menopausa, ou um período em que a doença e a enfermidade entre as pessoas, ou no período em que o estresse é grande e isso faz com que diminua o libido e tal. Então, se remete à ideia de que eu devo estar submisso até mesmo a minha sexualidade a Deus. Isso faz com que eu acredito muito que o sexo é uma divindade. Hoje em dia, principalmente, sobretudo hoje em dia, né? E o sexo é uma divindade que dá poder para as pessoas. Poder de manipular, né? Você vê mulheres que têm esse poder de manipular homens, né? Homens que têm esse poder de manipular através da sexualidade, né? Então, é um Deus que a gente subjuga, né? E ele não é Deus, assim como os elementos da criação, né? Deus criou o sol não é um Deus. Deus criou os animais não são deuses. O Criador é que fez cada um deles, inclusive a sexualidade. Coloca o sexo no lugar dele, né? Que é de baixo e para os propósitos de Deus na nossa vida, né? Para glorificar a Deus. E então, a princípio, eu penso desse modo, né? Que essa visão bíblica de quando essa palavra vai para os coríntios, que não tinham um background, um conceito judaico, né, da sexualidade, você pode ver o livro de Cantares, por exemplo, né, pode até conversar daqui a pouco sobre ele, mas é a ideia do judeu. O judeu tinha sobre o sexo, diferentemente das outras nações, como, por exemplo, os gregos lá de Corinto, né? Aliás, Corinto era uma cidade que tinha gente de todo lado, né? E tinha uma inclusão social grande de muitas ideias, né? Inclusive o templo à deusa Diana, né? Acho que a sexualidade lá era vista de modo muito diferente da vista pela cultura judaica, né? Então, quando Paulo ensina sobre sexualidade para ele tem que rasgar o verbo mesmo, ele tem que falar com clareza, né? Até foi citado semana passada do caso de uma pessoa na igreja de Corinto que mantinha o sexo com a sua madrasta, né? E Paulo exorta a igreja a disciplinar, e a igreja estava achando que aquilo era normal, né? Então nós não podemos acostumar com com o que vai sendo normalizado no mundo, né? E a gente vai se acostumando. Não podemos. Existe um padrão bíblico, né? E que nos baliza nas nossas decisões em relação ao uso do corpo. Então, para mim, essa é a base, Thiago, que você colocou, né? O nosso corpo foi feito para a glória e uso. Deixa eu só insistir nessa não é separação, mas nesse entendimento correto do que é sexo e sexualidade, né? Porque você disse assim, quando um casal tem filhos, muda a sexualidade. Eu não acho que muda a sexualidade, Silas. A sexualidade, ela continua, porque quando uma mãe amamenta seu filho, ela está manifestando a sexualidade dela. Sim, sim. O fato dela ser mulher, dos seios encherem de leite,
Isso manifesta a sexualidade dela. Ela é uma mulher, ela é uma fêmea, né? E isso é importante. E o marido manifesta também a sexualidade dele de uma outra forma, cuidando da esposa e dos filhos. O que diminui, por razões óbvias, é o ato sexual, né? Que tem um período. E depois volta. Mas a sexualidade, ela se mantém, né? Então, é interessante isso. Bom, mais uma pergunta aqui, eu dei uma reformulada nela. Pensando nos dias de hoje, né? Por que a expressão, essa palavra é a chave na pergunta, por que a expressão da sexualidade ganhou tanta importância nas últimas décadas? Não a sexualidade em si, mas a expressão dela, né? Paulo. Essa não estava no script. De milhão. Tiago, eu acho que, em certo sentido, talvez esteja relacionado à revolução sexual dos anos 60 e anos 70. Quando houve essa busca pela autonomia, no primeiro momento, inclusive das mulheres, em relação ao sistema proposto. Mas além de ser uma busca de autonomia, né, das mulheres em relação ao sistema, essa ideia da revolução sexual como é melhor buscar a minha liberdade. A minha identidade está atrelada à minha liberdade. Eu sou livre para fazer o que eu quiser. E qual que é o ponto máximo da liberdade de uma pessoa? É ela escolher para quem ela quer entregar o corpo dela. Ela escolher o que ela quer fazer com o corpo dela. Então, eu acho que talvez esteja atrelado um pouco a isso, essa questão da revolução sexual dos anos 60, anos 70, que mostra que a verdadeira liberdade é você fazer o que você quiser com o seu corpo, é ser, e aí a implicação próxima é você ser quem você quiser ser. Você pode ser uma mulher, se você for um homem e quiser ser uma mulher, ou você pode ser um animal hoje em dia, né, pansexualidade. Então, eu acho que essa ideia de que eu sou aquilo que eu quiser ser, e queira ou não, a nossa cultura tem imposto muito isso, né? Para você se descobrir enquanto ser, enquanto pessoa. E para isso você tem que experimentar de tudo, para isso você tem que passar por tudo, você não pode se ligar a ser aquilo que a sociedade opressora diz que você vai ser, a sociedade cristã, né, delega, dizendo que você só pode ser homem e mulher. Então talvez eu acho que esteja um pouco atrelado a esse conceito da revolução sexual, né? Eu acho que a expressão da sexualidade, ela está muito em voga, talvez por isso. Para eu saber quem eu sou, isso passa pela minha liberdade de decidir o que eu quero ser. E se eu sou livre para decidir quem e o que eu quero ser, isso implica na minha sexualidade, né? Eu acho que isso tem sido muito legal trazido à tona, né? E você, Silas, como é que você vê a importância da expressão da sexualidade hoje? Por que isso se dá? Sim, eu concordo muito com o que você falou, Paulo. É um movimento que vem ao longo da história, ele tem a sua culminância na década de 60, né? Mas é um movimento que vem ao longo da história e que tem a ver muito com a libertação, assim, dos direitos da mulher e tudo mais. Mas eu atrelaria algo a mais que superdimensiona isso, né? Que é a necessidade de vender, o comércio, né? À medida que você tem a indústria tomando forma, né? A necessidade de vendas, né? Então, hoje com o evento da mídia, da TV, né? Na década de 60 também, né? 50, final de 50, 60, você vê também a necessidade de vender uma imagem sexualizada, né? Uma imagem... E os maiores consumidores, né, que gastam mais são aqueles que estão voltados para a sua própria sexualidade, né? Então, eu acho que tem também esse aspecto do mundo que se torna cada vez mais sexualizado, né? Tudo tem a ver com sexo, né? Então, aí você vê, por exemplo, os filmes, as séries, tudo tem que ter uma cota de sexo lá, né? Se não explicitamente, mas assim, sugerindo que houve, né? Se não tiver, parece que não existe
atratividade para as pessoas verem, né? Uhum. Então, eu penso que complementando, e que na verdade complementando Sim, sim. o Paulo. Eu até estava Interessantíssimo. Eu estava lendo um Imagina, artigo essa semana passada, um blog escrito por uma mulher que se declara feminista, defensora dos direitos das mulheres, e no artigo ela dizia isso, que o mundo precisa agradecer ao movimento feminista pela revolução sexual. Ela tentava mostrar por argumentos como a revolução, o movimento feminista, ele é responsável pela revolução sexual e que o mundo precisa agradecer ao movimento por isso, e que o mundo não pode atribuir ao movimento feminista a utilização do movimento sexual como um mercado, né? Ela tentava também, porque ela estava ali, ela estava dizendo assim, não, agradeçam pela revolução sexual, mas não nos culpem, porque o neoliberalismo comercializou aquilo que nós produzimos, né? Que foi a revolução sexual. E exatamente, encontrou aí um mercado de bilhões, né? Como o André também citou, né? Agora, desde a queda, interessante essa. é interessante esse olhar, né? Mas desde a queda você vê que a sexualidade foi distorcida, né? Tanto é que lá em Levítico está com muita clareza no capítulo 19, regulando com quem, aí eu vou misturar sexo com sexualidade. É 19, acho que é 18. 18. E dizendo lá que com quem que você, que é lícito, é adequado você ter um relacionamento sexual, né? E inclusive entra numa questão da homossexualidade e da zoofilia, né? Que são coisas presentes hoje, mas já existiam naquela época, né? Sem dúvida. A humanidade chegou num ponto, bem antes de Levítico, né? Chegou num ponto do dilúvio, porque a imoralidade era muito grande, né? E a própria destruição de Sodoma e Gomorra, ou seja, a imoralidade, ou seja, a maneira errada de tratar o sexo, ela já existe desde quando Adão e Eva se desconectou de Deus. Só que hoje é exponencial. Mas partindo do que você acaba de dizer, por que quando Adão e Eva eles fizeram o que eles fizeram, a nossa sexualidade foi afetada? Porque nós somos a nossa sexualidade. Não tem como você descolar uma coisa da outra. E eu concordo com vocês, a questão da revolução sexual é muito importante para nós lermos tudo isso. A questão da economia relacionada a isso também. E eu adiciono o seguinte, hoje você tem uma manifestação da sexualidade porque a sexualidade manifesta quem nós somos. A nossa identidade. As pessoas querem mostrar quem elas são cada vez mais. Então, eu não estou dizendo que todas as manifestações são corretas, porque você tem pessoas que se identificam de outras maneiras, né? Que não é o tema. Mas, ao elas se manifestarem dessa forma, elas se relacionam com o mundo a partir da sexualidade / identidade que elas têm. Só que aí eu indo para o texto de novo, e eu trazendo o que talvez seja o segundo argumento de Paulo, se o primeiro é o nosso corpo / sexualidade tem um telos, o segundo eu acho que seria o nosso corpo / sexualidade é o meio de nos relacionarmos com Cristo. Então, versículos 15 e 17, o apóstolo diz assim, vocês não sabem que os seus corpos são membros de Cristo? Tomarei eu os membros de Cristo e os unirei a uma prostituta? De maneira nenhuma. Vocês não sabem que aquele que se une a uma prostituta é uma com ela? Pois como está escrito, ele cita Gênesis, os dois serão uma só carne. Mas aquele que se une ao Senhor é um espírito com ele. Mas note que ele está falando de uma união espiritual com Cristo, mas através do corpo. Porque a gente não consegue, eu vou ali me relacionar com Cristo e desencarnar para isso. Não tem jeito. Nós nos relacionamos com Cristo e somos parte de Cristo através do nosso corpo ou da nossa sexualidade. Não tem como ser diferente. Então, a nossa sexualidade é o meio com o qual nós nos relacionamos com Cristo. Isso traz uma ideia da encarnação de Cristo e que reflete para nós e traz a nossa relação com Cristo, põe o pé no chão e torna isso muito mais concreto, né? O que vocês acham disso? Concorda, discorda? Por favor, podem discordar. O que você acha disso, Silas? O fato da nossa sexualidade ser o meio com o qual nós nos relacionamos com Cristo.
E existem muitas referências a Paulo, por exemplo, em Efésios 5, ele faz uma referência da união de um marido, de um homem com uma mulher, no casamento, a união de Cristo com a igreja. É, isso mesmo. Então essa é uma união mística, né? Uma união espiritual. Eu acho que tem tudo a ver. Essa nossa sexualidade, ela tem que ser vista como algo que faz parte da nossa vida, mas mais ainda, da nossa espiritualidade, né? Ou seja, a nossa sexualidade com o nosso cônjuge tem que glorificar Deus, né? Por isso que Hebreus 13, diz que a cama, né, de um casal não pode ter pecado, não pode ter mácula, né? O leito sem mácula, né? É isso que glorifica Deus, né? Quando existe essa visão, esse relacionamento com Deus, né? Por quê? Porque a sexualidade nos remete para a intimidade, né? E ela traz o mesmo prazer na intimidade com o Senhor. Pessoas que buscam intimidade com Deus a esse nível de profundidade, né, elas sentem muito prazer, o que a gente chama do hedonismo cristão. Mas a estreia, Paulo, já vou passar para você, mas o Silas está muito interessante, porque olha o que o Silas está falando. Se o marido e a esposa têm a intimidade através do corpo e da sexualidade, a nossa intimidade com Cristo é através do corpo e da nossa sexualidade. É claro que não é na mesma dinâmica, literalmente falando. Absolutamente que não. Mas quando, por exemplo, Jesus ele vai dizer que a vida eterna é que te conheçam, ó Deus, em João capítulo 17, isso. Que te conheçam, ó Deus. A palavra para conhecer é a mesma usada quando diz que Maria não conheceu José. Exatamente. Antes do nascimento de Jesus, que é uma palavra que tem uma conotação sexual. É claro que a gente interpreta diferente, mas a conotação é a mesma. Então, a importância disso, Paulo, já vai para você. O maior grau de profundidade e intimidade, né? Exatamente, exatamente. Exato. Eu entendo exatamente isso. O nosso corpo, ele foi projetado para hoje nos relacionarmos com Deus, né? Quando o Senhor Jesus, citando esse texto que você diz, né? A vida eterna é essa, que te conheçam a ti e ao teu filho a quem enviaste. A vida eterna ela se dá já no tempo presente, porque o próprio João, em vários momentos, ele vai falar que aquele que crê em mim tem a vida eterna, não é terá a vida eterna, tem a vida eterna. Então eu já posso conhecer a Deus no tempo presente, eu já posso me relacionar com Ele no tempo presente, como? Através de quem eu sou. E aí eu acho que entra até, citando algo que o Silas havia dito, essa questão não apenas de encontrar alegria em expressar quem eu sou enquanto homem e mulher, mas também ser contente e satisfação do modo como Deus me criou. Eu acho que isso envolve também o nosso relacionamento com Ele. Eu preciso ser contente por ser homem, eu preciso ser contente por ser mulher. Interessante. Em estar contente, em ser grato por ser quem eu sou, no gênero que Deus me criou, há glória para Deus nisso. Deus é glorificado. E eu entender quem eu sou, aceitar quem eu sou e cumprir o meu papel enquanto homem ou enquanto mulher, né? Acho que isso também reverbera na nossa adoração. Amigos, muito obrigado, viu? Porque, olha, vocês trouxeram... A gente não acabou ainda o podcast, vai continuar, mas vocês trouxeram coisas muito interessantes. Por favor, Silas. Eu estava pensando aqui em mais dois aspectos que remetem a essa espiritualidade, né? A sexualidade na minha relação com Deus, né? A sexualidade de um casal depende da entrega, né? De uma entrega. O seu relacionamento com Deus depende de uma entrega também. Interessante. E para que haja entrega, tem que haver confiança. E não é simplesmente o ato sexual, né? Porque isso os animais também fazem, né? Então vai além, né? É algo espiritual entre um casal, né? E também é algo que remete ao meu relacionamento com Deus, né? De entrega, de confiança e de caminhada juntos. E Silas, só uma parte de entrega mútua, certo? Entrega mútua. Porque o casal é uma entrega mútua. A nossa relação com Cristo também é uma entrega, porque Ele se entregou por nós e nós... E Ele já fez isso. Acho que o Paulo quer fazer uma coisa. Não, eu só queria somar nisso, que eu entendo que às vezes a gente também pensa muito nessa questão da sexualidade, da prática sexual,
para o casal que já é casado, né? Mas o solteiro entra nisso que o Silas falou. Verdade. Ou aquele que é divorciado, que tá sozinho, que é divorciado, eu ele já precisa ser viúvo, contente e aguardar tem com a paciência. sexualidade, Exato. tem. Ele vai glorificar a Deus É. na entrega ao próprio Deus. Eu vou entregar o meu corpo, assim como um casal casado glorifica a Deus entregando o seu corpo um para o outro, para dar prazer um para o outro, aquele que está sozinho, que ainda não entrou no compromisso da aliança, ele também glorifica a Deus sendo contente e tendo paciência. E aguardando aquilo que Deus tem para ele, confiando em Deus. Eu estou me entregando, mas eu estou me entregando para Deus. Mas aí, Paulo, você traz um ponto que é muito importante, que é a questão de quem é solteiro ou viúvo, né? Só que tem gente que não vai casar. E aí isso lança a luz também, certo? Por quê? Porque a pessoa manifesta... Porque quem não vai casar, ou quem é o... Esse é o tema da mensagem do próximo final de semana, tá? Um dos, né? Quem tem o dom do celibato, essa pessoa tem sexualidade. Mas ela não tem a necessidade do sexo porque ela foi... ela recebeu a capacidade de se contentar plenamente e de satisfazer até a sua sexualidade na relação que ela tem com Cristo. Exatamente. Então ela não precisa, é um dom, né? A gente vai tratar sobre isso, é um dom, é uma vocação. Então é interessante demais porque isso lança à luz também a sexualidade do solteiro, ou daquele que é solteiro e vai continuar solteiro ou solteiro pro resto da vida. Mas manifesta a sexualidade, por quê? Porque através do seu corpo se relaciona com o Cristo. Interessante demais. Obrigado, viu, amigo? Ciro, você falou que tinha 2 pontos, tem mais um? Não, a entrega e a confiança. Muito legal. Esses 2 pontos. Muito legal, muito rico mesmo. Obrigado, viu, por isso. Muito legal. Bom, mais uma pergunta aqui para a gente ir para o terceiro argumento que eu acho do texto. Nesse texto de 1 Coríntios capítulo 6, 12 a 20, Paulo traz alguns possíveis slogans dos corintianos lá, né? Corintiano é um problema. Na opinião pastoral de vocês, que cuidam das pessoas pastoralmente, qual é o perigo de se viver baseado em slogans mundanos, ao invés de se viver aqui a sexualidade, né? Baseado no ensino da palavra de Deus? Quais são os perigos disso? Ciro, se você quiser citar algum slogan atual e a partir dele você explica para nós, fica à vontade. Sim. Nós temos que pensar a partir da cosmovisão nossa, né? Interessante. Daqueles que são discípulos de Jesus, né? Parte da ideia de que Cristo ressuscitou e Ele está vivo, e Ele está vivo plenamente em todos os momentos da nossa vida, inclusive da nossa sexualidade, né? Ele não esconde o rosto dele na nossa sexualidade, né? E ele não faz de conta que eu não vou falar sobre isso. Não, ele fala, inclusive a Bíblia fala muito sobre sexualidade, né? Mas aí, a partir desse ponto, a gente pode avaliar os slogans que vão surgindo. Eu vou citar um só, que é um slogan que nós falamos um tempo atrás bastante na nossa equipe pastoral, que é meu corpo, minhas regras, né? Então, o próprio Paulo falou um pouquinho sobre isso também, né? Isso faz parte dessa revolução sexual, né? Meu corpo e minhas regras, ou seja, isso é de puro individualismo e de total desconexão com o que a gente vem falando, né? Verdade. Que o meu corpo é para a glória e honra do Senhor. O meu corpo e o corpo da minha irmã também, dos meus irmãos, do qual eu não devo, eu devo ter limite, né? Na forma com que eu vou tratar o corpo de outras pessoas, né? Então, minhas regras, né? Quais minhas regras? As regras são da palavra de Deus, né? Então, a gente não deve viver sobre as influências dos slogans que vão surgir, porque muitos deles são antibíblicos. Muitos deles não se adequam ao que de fato nós somos, né? Quem nós somos em Cristo Jesus. Eu conversava com uma moça, um aconselhamento, e ela disse para mim que ela gostava de menina, né? E eu disse para ela que qual era a identidade dela. E fomos trabalhando nisso, né? Que a identidade dela em Cristo Jesus. E ela me contou uma história. Ela disse, a minha psicóloga disse,
aceite quem você é. Ela falou, mas eu sou em Cristo Jesus, eu sou cristã. Ela falou, então deixe de ser cristã e assuma a sua homoafetividade, né? E ela disse, pastor, eu não posso fazer isso porque eu sou cristã, né? Então, estou falando isso para dizer que existe uma incompatibilidade, né? Quem você é e o que a sociedade, os slogans estão dizendo que você é. Legal. Você usa uma palavra forte, mas que sem dúvida é a palavra correta. É antibíblico esses slogans. E nós temos que ser guiados pela palavra de Deus. Que a Bíblia é a nossa regra de fé e prática, né? Se a gente for adaptar a Bíblia ao que as pessoas pensam, para agradar as pessoas, para a gente ficar bem na fita com a sociedade, a gente vai virar o quê? A gente vai desconfigurar quem nós somos. E aí essa confusão que a gente vive. Exato. E você, Paulo, a respeito dos slogans? Eu acho que o principal deles hoje é esse que o Silas citou, né? O que marcou minha vida é esse, sexo é vida. Mas eu entendo que nós de fato vivemos uma era onde nós, parece que como igreja, não estou falando chácara, tá? Estou falando igreja cristã, infelizmente, muitas pessoas se esqueceram que a palavra de Deus nos chama a assumir isso que o Silas falou, assumir uma visão de mundo a partir da palavra, cosmovisão, né? Então a Bíblia deixa isso muito claro, renovem a sua mente, né? Assumam uma nova identidade que começa pela mente, pelo aquilo que você acredita. Então, deixar que a minha mente, o meu espírito, a minha alma seja alimentado pela cultura, vai fazer com que eu pratique, que eu assimile coisas da cultura. Agora, se eu deixar a minha mente ser lavada pela palavra de Deus, né, o lavar regenerador da palavra de Deus, que é a expressão que a Bíblia usa, se eu deixar a minha mente ser lavada pela palavra de Deus, eu vou conseguir, então, viver do jeito que Deus quer que eu viva. Eu lembro que a gente foi chamado para viver em santidade. Viver em santidade não é só viver evitando práticas imorais, isso também, mas viver em santidade é viver assumindo o papel pelo qual você foi criado, que é isso que a gente estava falando aqui desde o início. Então, eu sou santo à medida em que eu me consagro totalmente a Deus. O Senhor me criou assim, por mais que às vezes eu seja traído por algo que não é compatível com o que eu fui criado, eu vou assumir aquilo que Deus quer de mim. Isso já é ser santo, né? Isso, buscar, lutar por isso, clamar a Deus ajuda para conseguir viver no papel que Deus te criou, no gênero que Deus te criou. Isso já é uma luta por santidade, né? Não apenas não ver pornografia, é muito mais que isso, né? Eu me lembro de Larry Crabb, num dos livros dele, falando que ele passou pelo aeroporto e lá ele passou pela livraria, né? Ele viu um departamento lá de revistas pornográficas, né? E ele levantou a cabeça e foi embora, ele não olhou, né? E lá no avião, Deus falou com ele, né? Você está se vangloriando da sua atitude de ser uma pessoa santa, né? Então, não é só a questão de não olhar, né? A questão da pornografia, né? Mas é também a pureza do nosso coração que às vezes entra em outros ídolos, em outras vaidades, né? Eu também, para contribuir com essa rica discussão que vocês trazem, o perigo dos slogans é porque ele exige uma lealdade contrária à lealdade que a palavra de Deus ensina, que é Cristo. Então eu acho que o terceiro ponto que Paulo destaca é que o nosso corpo / sexualidade pertencem a Deus. Então versículos 18 a 20 ele diz assim, ó: fujam da imoralidade sexual. Todos os outros pecados que alguém comete fora do corpo os comete, mas quem peca sexualmente pega contra o seu próprio corpo. Acaso não sabem que o corpo de vocês, leia-se sexualidade, é santuário do Espírito Santo que habita em vocês e que lhes foi dado por Deus e que vocês não são de si mesmos? Vocês foram comprados por alto preço. Portanto, glorifiquem a Deus com o seu próprio corpo. Então, é interessante aqui porque Paulo fala que nós somos santuário do Espírito. É interessante que no Novo Testamento tem uma palavra que se refere ao complexo do templo como um todo, que seria hieron, é o complexo inteiro do templo, e tem uma palavra que se refere ao Santo dos Santos, que é naos. A palavra que Paulo usa aqui não é a palavra que se refere ao complexo do templo todo, é a palavra que se refere ao Santo dos Santos, ou seja, onde lá o sacerdote entrava só uma vez por ano, amarrado pela cintura, caso ele morresse, teria que ser trazido para fora, onde tinha a Arca da Aliança,
E a presença de Deus era plena. Exatamente. Então Paulo está dizendo, vocês são o santuário, o santo dos santos. Olha quem está falando. O corpo, a sexualidade de vocês é o santo dos santos hoje. E ele diz, o Espírito foi dado a vocês. É uma dádiva, é uma graça de Deus. E aí ele conclui numa pergunta retórica, né? Vocês não sabem que vocês não são de si mesmos, nós não nos pertencemos. A nossa sexualidade não pertence a nós, pertence a Deus. E aí ele vai dizer que para mim é o coração do texto, ele diz, vocês foram comprados por um preço, ou alto preço. Aqui é um passivo que a gente chama de passivo divino. Comprado por quem? A gente sabe por quem, né? Por Deus, através do sacrifício de Cristo. Então tem um preço que foi pago por nós. Isso me lembra a história lá do profeta Oséias com a Gomer. Porque aquele texto, uma vez eu tive que fazer a exegese lá no seminário, é interessante porque o preço que ele pagou por ela, sabe quando você puxa os bolsos e traz para fora assim e não tem mais nada? Essa é a imagem do profeta. Tudo que ele tinha, ele pegou todas as economias, puxou no bolso para fora e pagou. Ele não tinha mais nenhum centavo para dar. Foi o preço que ele pagou pela esposa dele, que era uma adúltera. É essa imagem. Deus usou tudo que ele tinha para pagar por nós, que era o seu próprio filho, né? E aí, baseado nisso, no fato de que nosso corpo barra sexualidade pertencem a Deus e não a nós mesmos, tem os dois imperativos desse texto, que é fujam da imoralidade sexual e glorifiquem a Deus com seu próprio corpo. Então, não são slogans que devem guiar a nossa sexualidade, mas sim o fato de que nossa sexualidade barra corpo não pertence a nós mesmos, mas pertence a Deus pela obra do Espírito e pelo preço pago, né? Sobre isso, Silas, algum comentário? Entendendo que ninguém é santo, nós somos santos em Cristo Jesus. Somos declarados santos. Sim, Mas ainda a gente está sujeito ao pecado. Eu diria o seguinte, finalizando aqui, que esse é um grande princípio no qual a gente deve se questionar. As minhas roupas, como eu estou me vestindo, glorifica a Deus? Por que não glorifica a Deus? Porque talvez às vezes eu estou gerando a imoralidade no olhar da outra pessoa. Eu estou levando a outra pessoa a ser tentada. Então, a forma como eu uso o corpo, o que eu visto, como eu trato o meu corpo, tem que pensar no amor ao próximo. Tem que pensar na outra pessoa, e talvez isso é uma palavra mais para as mulheres, né? Como que elas se vestem, né? Para que não gere a impureza sexual ou a impureza moral na vida do outro, né? É uma expressão para esse foge outro sim, como Paulo fala para Timóteo, né? Para o jovem Timóteo, foge outro sim das paixões da mocidade, né? Foge outro sim das impurezas, né? O próprio, tem um exemplo muito claro, né? No livro de Gênesis, que é José do Egito, né? Diante ali da tentação de cometer adultério com a mulher do seu patrão, Potifar, ele foge. Ele não fica, porque se ele ficasse, ele seria engolido, né? Então pornografia, foge de tudo que te pode gerar um laço, né? Que é um laço. Não, eu sou forte. Ninguém é forte. A gente tem que fugir. Eu brinco que isso aí é o aconselhamento mais rápido e fácil de você dar pro pessoal. O que ele fez, você faz. Corre, né? Corre. Paulo, sobre essa ideia de pertencermos, da nossa sexualidade como pertencer a Deus, através disso que nós vimos aqui, o que você pensa? Se nós pertencemos a Ele, nós temos que fazer as coisas do jeito dele. Acho que por mais duro que seja, mas é isso, o que Ele quer que eu faça. Se eu pertenço a Ele, então é uma ideia de posse mesmo. Ele me possui, então o que Ele quer que eu faça? Eu preciso me perguntar. Quando eu digo meu corpo, minhas regras, eu estou dizendo o que Eva disse, eu estou dizendo o que Adão disse. Eu sou autônomo, eu não preciso da tua instrução, eu faço do meu jeito. O que você pensa é bom para você, mas eu sou autônomo. E a autonomia não faz parte do cristianismo. A autonomia não faz parte do cristianismo. Eu entendo que nós pertencemos a Deus. Nós não somos autônomos. O único autônomo é Deus em todo o cristianismo. Nós somos dependentes dele. E se eu dependo dele,
Se eu pertenço a Ele, uma expressão de adoração, uma expressão de santidade é viver como Ele quer que eu viva. Como homem ou como mulher, se eu sou um casal já casado, então participando da intimidade física, dando prazer um ao outro. Se eu não tenho um compromisso de aliança com alguém, então me abstendo e aguardando o que Deus tem para mim. Então, eu até remetendo na prática, né, dessa tua pergunta para os dois imperativos, né, fujam. Concordo com isso que o Silas colocou, né? O exemplo de José é muito nítido, mas eu acho também que essa questão até no próprio relacionamento de namoro, sabe? Poxa, eu tô sentindo que eu tô sendo tentado, então eu tenho que evitar a tentação. Onde eu tô sendo tentado? Eu tô sendo tentado na hora que eu fico sozinho com ele ou com ela, então eu vou evitar ficar sozinho. Eu tô sendo tentado à imoralidade uma amizade promíscua, uma amizade que me manda pornografia no celular para eu dar risada. Mas uma coisa inofensiva, todo mundo faz. Foge, porque isso não vai fazer bem pra você. Bloqueia, para de receber, para de abrir, você sabe que tá te mandando besteira. Eu vou fugir, como às vezes até do modo extremo, como o André colocou. Poxa, eu sou muito tentado no meu celular a entrar onde eu não devo. Cara, então foge. Então muda o seu celular. Tira a senha, deixa desbloqueado, vira o teu computador para a porta, para hora que alguém entrar, tá vendo o que você tá vendo, né? E essa ideia do glorificar Deus com o nosso corpo, né? Isso também começa não no ato sexual, começa no modo como eu cuido do meu corpo, como eu cuido da minha saúde e como eu apresento o meu corpo a Deus e ao mundo todos os dias, né? Como o Silas colocou, eu estou apresentando o meu corpo, oferecendo ele para que todos observem, vejam quão incrível eu sou e quão lindo ou linda eu sou, para que outros desejem o meu corpo, ou eu estou apresentando ele de um modo santo e honroso, né? Não é me vestir com burca, nada disso, mas é lembrar que a modéstia faz parte também do cristianismo, né? Sim, que é uma palavra que a gente não gosta muito hoje em dia, mas é importante. Cultura, mas é importante. Eu conheço uma pessoa, um homem que ele luta muito com pornografia. Sabe o que ele fez? Ele tem o celular, ele não tem internet no celular. E ele falou pra mim que às vezes ele até passa apuro, porque ele precisa do Waze ou do Google Maps. Mas ele falou, eu prefiro passar apuro do que... Então você precisa ter essa radicalidade, né? Para terminar o texto, tem 3 vezes Paulo fala, acaso não sabem, vocês não sabem, e ali é um verbo perfeito. Ou seja, vocês têm esse conhecimento definido, que o verbo perfeito tem essa ideia, né, de algo completo. Então, o ponto é, vivam de acordo com aquilo que a gente conhece da palavra de Deus. É importante ter o conhecimento do ensino da palavra de Deus e viver a partir desse ensino da palavra de Deus, né? Bom, vamos para o encerramento do nosso Chakra Talk. Agradeço muito a participação de vocês e uma última breve breve comentário para a gente fechar o nosso Chakra Talk. Silas, o que você diria para aqueles que estão com a gente aqui? Eu diria que, como discípulos de Jesus, é uma escolha que não foi nossa, foi Deus que nos escolheu, né? E Ele nos conquistou. Como discípulo de Jesus, levem a sério tudo que a Bíblia diz em relação não só à sexualidade, mas hoje sobre a sexualidade. A gente saiu daqui com um princípio importante, da gente pensar e tomar decisões, né? Que isso pode mudar, inclusive, o modo como a gente se veste, né? O modo como a gente trata a comunidade, as outras pessoas da comunidade, né? O modo como as pessoas namoram, né? E como discípulos de Jesus, levemos a sério o que diz a palavra de Deus, né? Lá em Mateus capítulo 28, ele diz, Jesus ressurreto, estava vivo, né? Então a gente está na presença de Jesus, até ele está vivo, né? Não é uma ideia, ele está entre nós o tempo todo, né? E então, por fim, dizer o seguinte, lá diz em Mateus 28, né, ensinando-os a obedecer, guardar, né, obedecer ou observar tudo que Jesus ensinou, né? E o que Jesus ensinou é a palavra de Deus, toda a palavra de Deus, né? Novo, Antigo Testamento. E, em contrapartida, a gente fugir dos slogans ou de toda a filosofia ou cosmovisão que discorda da palavra de Deus, né? E não tentar adaptar as novas realidades à palavra de Deus, mas fugir e obedecer à palavra de Deus. Isso vai nos gerar saúde espiritual, né? E em todos os sentidos também moral, né? E isso vai nos dar mais vida. Legal.
E você, Paulo, seu último comentário e conselho de um pastor? Eu acho que eu lembro lá do início da carta, Paulo aos Coríntios, quando no versículo 2 e 3 ali, Paulo ele se apresenta e ele diz, aos santificados em Cristo Jesus, chamados para serem santos. Então nós já fomos santificados por Jesus, Ele já nos comprou, Ele já pagou pelos nossos pecados, aos olhos de Deus nós já somos santos, iguais a Ele. Ao mesmo tempo, nós estamos nesse processo de desenvolver a nossa santidade, como vocês lembraram. Então, desenvolver a minha santidade faz parte da minha espiritualidade, faz parte do propósito para o qual Deus me chamou. Porque Levítico lembra isso. Qual era o propósito de Deus para a nação de Israel? Sejam santos porque eu sou santo, diz o Senhor, Levítico 19. A nação de Israel não conseguiu viver em santidade. Quando o Senhor Jesus vem, nos compra com seu precioso sangue, morre por nós na cruz, nos dá o seu Espírito de presente, Pedro lembra tudo isso de novo, a mesma história, Pedro lembra isso na primeira carta dele, aos seus seguidores ali, o povo disperso, mas ele conclui no versículo 13 dizendo, portanto, já que vocês foram abençoados por Deus, comprados por Jesus, sejam santos, porque Ele é santo. Ele lembra a mesma coisa. Qual que é o propósito de Deus em ter nos salvado? O propósito é que a gente viva para Ele. Como a gente começou essa conversa, o nosso corpo pertence a Ele, o telos, Nós existimos para Ele, então viva para Ele, viva para Ele. Como que eu vou viver para Ele? Do mesmo modo como Ele vive em santidade, Ele vive evitando, Ele vive longe de toda imoralidade, de toda sujeira. Então, me livrar da imoralidade é vida, isso é vida, viver junto com e para Deus. Esse texto de Levítico é o código de santidade que os teólogos falam. E é interessante porque essa vida de santidade, ela é missional. Que ela mostra para os outros como que é a vida que vale a pena ser vivida e que é boa. E que vai trazer satisfação e alegria. Muito bom, muito bom. Bom, eu termino lembrando então que a nossa sexualidade tem um fim, não no sentido de acabar, mas tem um telos, um objetivo. A nossa sexualidade é o meio de nos relacionarmos com Cristo. Esse telos a gente pode relacionar ao Pai. A nossa sexualidade é o meio de nos relacionarmos com Cristo, o Filho. E nossa sexualidade pertence a Deus, porque o Espírito Santo está em nós e nós somos comprados. Então eu acho muito interessante a estrutura trinitária desse texto. Paulo faz uma referência à Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo também. E por quê? Porque a nossa sexualidade manifesta a Trindade. Então a nossa sexualidade é o que nós somos e é o meio pelo qual nós nos relacionamos com Deus triuno. E esse é o conselho que eu quero deixar para você. Não faça compartimentalização na sua vida, mas a sexualidade é quem você é e é o meio pelo qual você se relaciona com Cristo, porque você não pertence a você mesmo. Você foi comprado por um preço muito caro, na verdade o preço mais caro que existe em todo o cosmo. E a partir disso a gente vive a nossa sexualidade, tá bom? Amigos, muito obrigado por estarem com a gente. Obrigado por você que assistiu esse Chakra Talk. Eu quero te convidar porque no próximo final de semana nós avançamos para 1 Coríntios capítulo 7. Nós vamos conversar sobre relacionamentos à luz da ressurreição de Jesus. E você é o nosso convidado para estar com a gente em Paineiras no sábado às 18 ou em Paineiras no domingo às 9, às 11 e às 19 horas. Ou em Barão no domingo às 9 horas, tá bom? Deus abençoe você, um abraço.